Fala, terceiro ano, bem-vindos à nossa primeira aula online de física. Espero que todos estejam bem nesse momento e nessas aulas online vamos tentar dar prosseguimento aos conteúdos que a gente já tinha começado presencialmente e, por motivos meio óbvios, não podemos nesse momento estar juntos. Então vamos utilizar essa ferramenta da internet para poder nos comunicar, tá? Espero ajudar de verdade todos vocês. Então, dando continuidade nessa aula, a gente vai trabalhar com a eletrodinâmica. Até então, a gente trabalhou com eletrostática, né? A gente analisou aquelas cargas elétricas fundamentais em uma situação que elas estavam sem movimento, elas estavam paradas. Então, a gente analisou como é que funciona uma carga elétrica, seja ela próton ou seja ela elétron, parada. A gente viu campo elétrico, a gente viu força elétrica, a interação entre as cargas, a gente viu diferença de potencial, e a gente analisou na situação de estática. Só que agora a gente vai pegar essas cargas fundamentais, basicamente os elétrons, e vamos dar movimento a ela. Então, como é agora que essas cargas funcionam estando em movimento? Então, a gente vai trabalhar com eletrodinâmica. Nessa primeira aula, a gente vai trabalhar com 3 conceitos fundamentais da eletrodinâmica, que são os conceitos de corrente elétrica, diferença de potencial elétrico, que a gente já trabalhou um pouco na eletrostática, e resistência elétrica, tá bom? Vamos lá. Nosso primeiro conceito é o conceito de corrente elétrica. O que é corrente, Até então, quando a gente tinha um condutor, nesse condutor a gente percebia a presença de elétrons livres. Só que esses elétrons livres, eles estavam meio desordenados. Por quê? Porque elétron com elétron se repelem. Então, dentro de um condutor, esses elétrons eles ficam se repelindo, de um lado para o outro. Só que agora, eu vou ordenar esses elétrons. Eu vou fornecer uma diferença de potencial, a um condutor, e essa diferença de potencial pega esses elétrons e coloca eles em fila, colocam eles ordenados. Quando eu fixo um lugar para esses elétrons passarem, que eu chamo de seção, secção ou seção, e observo a quantidade desses elétrons que passam naquela secção que eu fixei, em um intervalo de tempo, gerando um fluxo, isso é o que a gente chama de corrente elétrica. Então, a corrente é um fluxo de elétrons que vai atravessar uma determinada seção, uma determinada área de um fio condutor, que a gente traduz para a matemática através dessa expressão aqui, ó. Corrente, que a gente chama de I, é quantidade de carga que atravessa uma seção dividido por um determinado tempo. Então, eu estou medindo quanto de carga passa em determinado tempo. Quando eu faço essa divisão, eu obtenho o que a gente chama de corrente elétrica. Então, esse fluxo de elétrons ordenados, a partir de uma diferença de potencial que eu aplico em um condutor, vai gerar essa característica que é a corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela vai ser medida em ampere, no Sistema Internacional de Unidades. Então, quando eu dividir carga, que é coulomb, por tempo, que é em segundo, eu vou obter o ampere. Então, se eu falo de ampere, eu estou falando de corrente elétrica. Eu só tenho as observações que existem também os submúltiplos do ampere, que é semelhante aos submúltiplos do coulomb. Então, vai existir o miliampere, tá vendo aqui, ó? MA, então, miliampere, que é 10 a menos 3. Mili, equivale a 10 a menos 3. E o microampere, que é 10 a menos 6. Então, a gente vai utilizar essas subunidades menores quando eu estiver trabalhando com correntes muito pequenas. Mas a gente não pode esquecer que se eu faço uma aplicação de alguma fórmula, eu preciso colocar esse fator de conversão. Então, mili, 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. Independente de qual unidade a gente está utilizando, tá? Não esqueçam disso. Dentro de corrente elétrica, existem 2 sentidos, de como está de orientação mesmo.
Existe o sentido convencional, que é o que a gente vai adotar para resolver nossos problemas, e o sentido real. Mas cabe a gente a conhecer, né, e entender esses dois sentidos. O sentido convencional, ele vem, né, de estudos mais antigos. Então, logo no início do estudo de corrente elétrica, né, dessa ideia de eletrodinâmica, adotou-se esse sentido, né, o sentido convencional, que diz o seguinte: eu aplico, né, eu dou um aparelho para gerar diferença de potencial, né, para ordenar esses elétrons. Esse aparelho vai ter um polo positivo e um polo negativo. Pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, pode ser uma tomada. Sempre vai ter um polo positivo e um polo negativo. E no sentido convencional, esses elétrons eles vão migrar de uma região desse aparelho, ou seja, de uma região positiva, para uma região negativa. Então, esse é o sentido convencional adotado de migrar, né, para gerar esse fluxo de elétrons, saindo do polo positivo para o polo negativo. Só que o seguinte, a gente está trabalhando com uma partícula fundamental que ela é de natureza negativa. Então, percebeu-se depois de um tempo que não faz mais sentido, né, considerar que os elétrons saem do polo negativo para o polo do polo positivo para o polo negativo. Então, percebeu-se que o sentido real desses elétrons de fluxo é saindo do polo negativo para o polo positivo. Só que, né, por uma questão histórica, conservou-se a ideia de que o sentido convencional seria mais adequado, até por causa da aplicação de algumas expressões. Então, resumidamente, eu adoto o sentido convencional do fluxo de elétrons, saindo sempre do polo positivo para o polo negativo. Só que no sentido real, o contrário é o que acontece. Então, na realidade, né, é o inverso, tá? Existem dois tipos de corrente: a corrente contínua e a corrente alternada. O que é uma corrente contínua? Ela vai ser uma corrente que ela vai ser aplicada em determinado tempo e o valor dela nunca vai mudar. Então, por exemplo, se eu aplico a um aparelho uma corrente de 2 A, vai se passar do tempo e a corrente vai continuar sendo de 2 A, não vai mudar. Que está representado pelo gráfico da letra A, aqui, ó. Então, o que a gente está percebendo aqui? O tempo vai mudar, mas o valor da corrente elétrica sempre vai ser o quê? Constante. Nunca vai sofrer alteração. Então, isso a gente chama de corrente contínua. Já a corrente alternada é uma corrente que vai possuir picos, ou seja, vai ter variação. Seu valor vai variar com o tempo, que está sendo ilustrado no gráfico B. Então, o tempo muda e o valor associado à corrente, de intensidade de corrente, vai variar, ó, subindo, descendo, como se fosse uma montanha-russa, né? Semelhante a uma montanha-russa. Esse gráfico a gente associa a uma função sinoide, que você já deve ter estudado em matemática, mas não vem ao caso. É essa corrente alternada que é gerado pelas hidrelétricas e chegam na nossa casa. Por isso que em muitas situações a gente percebe a luz, mesmo estando desligada, piscar. A luz pisca exatamente por um pico que vai se ter, ou um pico elevado para baixo, de intensidade de corrente elétrica. Então, aquele piscar é exatamente por essa alternância que a gente recebe de corrente. Então, a corrente contínua é uma corrente ideal, né? Seria ideal se eu recebesse de uma hidrelétrica uma corrente fixa. Porém, a corrente alternada é a corrente real, né? É o que realmente acontece, né? Que as hidrelétricas mandam e chegam para o nosso equipamento. Em eletrodinâmica, a gente sempre vai trabalhar com a ideia do ideal. Então, a gente vai trabalhar sempre com correntes contínuas, correntes fixas, que não vão ter variação no seu valor. Diferença de potencial elétrico. Esse tópico é um tópico que a gente já viu na eletrostática e que ele volta na eletrodinâmica. É exatamente pela diferença de potencial que vai surgir corrente elétrica. Eu já disse a vocês que o que ordena os elétrons livres de um condutor é a diferença de potencial. Então, se eu não tenho diferença de potencial, eu não tenho como ter corrente elétrica, porque é exatamente um dependendo do outro.
E a gente já definiu essa diferença de potencial, né? É o trabalho de mover uma carga, né, de um ponto A para um ponto B, dividido pelo valor dessa carga. Só que na dinâmica, eu não tenho uma carga, são várias cargas que eu preciso mover, né, ordenar para gerar corrente elétrica. Então, é um fluxo de elétrons que eu ordeno e gero corrente elétrica. Tá? Então, a gente não pode esquecer, para eu ter corrente, eu tenho que ter uma diferença de potencial, porque é exatamente a diferença de potencial que ordena os meus elétrons e faz com que surja a corrente, né, para alimentar os meus aparelhos elétricos. Tá bom? Esse conceito de resistência, que é o terceiro tópico que a gente vai trabalhar na aula de hoje, é muito importante e está presente em qualquer equipamento elétrico, tá? A resistência elétrica, a gente consegue quantificar, a gente consegue medir ela, só que a resistência é uma característica dos condutores elétricos. Então, é condutor, ou seja, condutores são metais, vão ter uma certa resistência. Né? E o que é essa resistência? É uma dificuldade que os condutores vão fornecer à passagem de elétrons. Então, quando eles dificultam a passagem de elétrons, consequentemente a passagem de corrente elétrica, né, um valor associado a isso é chamado de resistência elétrica. Essa característica vai depender das configurações do condutor, ou seja, das características desse condutor, que tipo de metal, né? Existem metais que têm maior resistência do que outros, e a gente vai ver isso mais para frente. Tá? A resistência elétrica, ela é medida em unidade de medida, tá? Que é essa letra grega aqui, ômega, que te chama em física de ohm. Então, eu tenho resistências de 10 ohm, 2 ohm, 1 ohm, né? É meio estranho de falar, né? Parece aquela marca de sabão em pó, tá? Mas, se a gente vê essa letra grega, ômega, a gente lê como ohm, tá? E sempre vai estar associado à resistência, né? A dificuldade que um condutor vai dar para a passagem de elétrons. E existem dois tipos de condutores que a gente representa, né, para a resistência. E eu trouxe esses dois tópicos. Ó. O primeiro tópico diz o seguinte: nos circuitos elétricos, os fios que têm resistência muito pequena, passível de ser desprezada, são representados por uma linha contínua. Então, todo fio condutor que é representado por uma linha contínua, uma linha reta, tem resistência elétrica desprezível. Então, a gente considera que a resistência elétrica naquele condutor é nula, é zero. Ou seja, aquele condutor oferece uma resistência à passagem de corrente, né, à passagem de elétrons muito pequena, ou nenhuma. Já aqueles condutores que representam ou que são uma resistência que oferece resistência à passagem de elétrons, ou seja, que esse valor não é desprezível, a gente representa por esses tracinhos aqui, ó, né, como se fossem as espirais do caderno, um zigue-zague, né? Então, esse zigue-zaguezinho aqui, né, num fio, representa uma resistência elétrica. Então, todo aquele fio que tiver esse zigue-zague é porque é um fio que tem resistência elétrica. Então, é um fio que vai se impor a passagem de elétrons, a passagem de corrente elétrica, tá? Associando isso, a gente vem para a nossa primeira lei de Ohm. Ohm é um cientista que propôs duas leis associadas à resistência. A primeira lei a gente vai trabalhar na aula de hoje e a segunda lei a gente vai trabalhar na aula seguinte. Então, o que é que essa primeira lei associa? Essa primeira lei de Ohm, ela vai associar a diferença de potencial, que eu estou chamando aqui de VAB, né, que vai estar associada à resistência, dividido pela corrente que passa nessa resistência. Ohm percebeu que existe uma relação de equidade, né, nessa divisão. Então, quando eu divido a diferença de potencial, né, que uma resistência está submetida pela corrente que está passando aquela resistência, eu vou ter o que a gente chama de resistência elétrica, que a gente mede utilizando aquela letra grega ohm, né, ômega, né, que a gente fala ohm. É importante uma observação que é o seguinte, gente, a corrente elétrica, ela sempre vai querer passar pelo lugar mais fácil. Então,
corrente elétrica muito grande tende a passar por resistências muito pequenas. A gente percebe isso exatamente porque corrente e resistência são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto maior a corrente elétrica, menor tem que ser a resistência que ela tem que passar. Ou também a corrente vai passar por aquele fio com menor resistência possível, tá? Então, isso é uma observação que vale muito a pena anotar e vai servir mais para frente para a gente resolver alguns problemas de análise de circuito, tá? E aí eu trouxe um exemplo que está no livro de vocês. Esse exemplo já está resolvido passo a passo. Eu só trouxe para a gente dar uma fixada nesses conceitos. E qualquer dúvida a gente pode tirar depois, tá? Mas está no livro de vocês, é o módulo 9 que a gente está trabalhando, página 134, questão 1. Esse exercício ele já está resolvido como os exercícios seguintes, né? São 3 exercícios resolvidos, que eles mostram passo a passo como é a solução. Então, eu trouxe para a gente fazer uma leitura e fazer algumas observações que são importantes para resolver problemas que vêm depois, né? A questão diz o seguinte: uma lâmpada, ao ser ligada a uma bateria, fica sujeita a uma voltagem de 6 volts. Né? A gente já percebe uma coisa que eu já falei para vocês. Essa diferença de potencial de 6 volts, ela vai surgir exatamente, né, por eu ter ligado a lâmpada a uma bateria. Então, é a bateria que vai fornecer essa energia para a lâmpada funcionar. Verifica-se, então, que o filamento dessa lâmpada é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Né? Então, o que acontece? Esse filamento dessa lâmpada funciona como uma resistência elétrica. Então, aquelas lâmpadas amarelas incandescentes, né, antigas, que hoje já são proibidas, né, não pode mais utilizá-las, aquele filamento ali, né, quem já viu pode perceber que ele é todo enroladinho. Então, aquilo ali é uma resistência elétrica, certo? Então, aquele filamento ele vai dificultar a passagem de corrente elétrica. E vai acontecer 2 efeitos, que são 2 efeitos normais que vão ser provocados exatamente pelo surgimento, né, pela existência de uma resistência. A resistência elétrica ela vai estar submetida ao que a gente chama de efeito Joule, que é a primeira função dela, que está ligado diretamente ao chuveiro. Então, por que eu coloco uma resistência no chuveiro? Porque é o seguinte, toda resistência, quando é passada por uma corrente elétrica, né, por eletricidade, ela vai gerar calor. Esse calor, ele vai aquecer a água do chuveiro, que vai molhar a gente de tomar banho quente. Isso é chamado de efeito Joule, é a conversão de energia elétrica em energia térmica. Então, isso é uma característica das resistências que vão ser utilizadas para gerar o aquecimento da água. Tanto que isso acontece também na maioria dos equipamentos elétricos, inclusive nessa lâmpada incandescente, nessa lâmpada amarela. Eles sempre vão aquecer, porque está acontecendo exatamente essa conversão de energia elétrica em energia térmica, que a gente chama isso de efeito Joule. Um outro efeito que também vai ser gerado é chamado de efeito luminoso, que está associado à corrente elétrica. Então, a corrente, quando passa naquele filamento, vai gerar a luz. Por isso que a gente utilizava essas lâmpadas incandescentes para fazer iluminação. Então, são 2 efeitos que estão associados à resistência. O efeito Joule, que é o aquecimento, e o efeito de iluminação que está gerado, né, nessa junção de resistência e corrente elétrica, tá? Então, anotem essa observação aí do efeito Joule, podem pesquisar mais sobre, mas é basicamente isso, é a conversão de energia elétrica em energia térmica, tá? Então, por isso que eu uso uma resistência no chuveiro elétrico, porque ali passa corrente, essa corrente vira energia térmica, essa energia térmica ela vai e aquece a água do chuveiro e aí eu posso tomar meu banho quente tranquilamente. Então, dando prosseguimento à questão, eu já sei a voltagem que está submetida à minha lâmpada, eu sei a corrente elétrica que está submetida à minha lâmpada e eu sei que essa lâmpada ela me fornece uma resistência elétrica, que é exatamente o que é perguntado na letra A, né? Qual o valor da resistência desse filamento? Então, eu preciso relacionar diferença de potencial com corrente elétrica. Eu só posso aplicar a primeira lei de Ohm, que está aqui embaixo, né?
R igual a V sobre I. Voltagem dividido por corrente. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Como eu estou medindo resistência, então é 3 ohm. Então, 3 ohm é a resistência associada a essa lâmpada. Então, esse é o valor de resistência que a minha lâmpada vai fornecer, né, a passagem de corrente elétrica. Na letra B, né, também nesse mesmo enunciado da questão da página 134, pergunta o seguinte: se essa lâmpada for ligada a uma certa bateria, uma corrente de 1,5 A passa pelo seu filamento. Então, eu já mudei a corrente. Eu não tenho uma corrente mais de 2. Né? Eu vou ligar uma bateria que vai gerar uma corrente de 1,5 A. Então, qual é, então, a diferença de potencial, que a gente chama de voltagem, que essa bateria aplica na lâmpada? Mais uma vez, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm. A maioria dos problemas de eletrodinâmica, esses problemas iniciais, eu sempre vou trabalhar com a primeira lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm vai resolver muitos problemas da minha vida, tá? Só que ele vai mudar um pouquinho. Agora, eu quero saber a voltagem. Eu sei a resistência, a questão me deu anteriormente, na verdade, eu achei anteriormente, né, que é 3, e eu tenho o valor da nova corrente. Então, mudando a expressão, V fica igual a R vezes I. A resistência não muda, porque a lâmpada é a mesma, eu mudei uma bateria, eu mudei o fornecedor de energia. E multiplico pela corrente. Então, 3, que é a resistência, vezes a corrente 1,5. 3 vezes 1,5 dá 4,5. 4,5 o que, Gabriel? Volts, porque eu estou querendo saber a voltagem. Né? Problema muito simples de aplicação, que eu só apliquei a primeira lei de Ohm. A gente precisa só observar qual é a característica que foi mantida. Nesse caso, eu estou mantendo a mesma lâmpada, estou mudando o que fornece energia à lâmpada. Tá? Então, por isso que eu utilizei esse 3 aqui, ó, porque a lâmpada ela é a mesma, eu só mudei a bateria, certo? Então, qualquer dúvida relacionada a esse exercício, a gente vai ter um momento de tirar essa dúvida. Então, gente, nessa primeira aula, eu só quis trabalhar com vocês esses 3 tópicos, né, da eletrodinâmica, explanar o que é eletrodinâmica, o que é que a gente vai trabalhar basicamente nesse segundo momento, né, já que no primeiro momento a gente trabalhou com a eletroestática. Então, é muito importante nesses três tópicos, corrente, diferença de potencial e resistência, associando a primeira lei de Ohm. Na próxima aula a gente vê a segunda lei de Ohm e vamos ver a associação de resistências e aí a gente vai prosseguir, tá bom? Então eu agradeço a todos que tenham assistido a aula, espero que tenha ajudado vocês em algum momento. Estou disponível aí para qualquer dúvida, tá bom? E mais detalhes eu vou mandar brevemente para vocês no Clipe Escola, no grupo do WhatsApp. E aí eu deixo esse recadinho aí, né, esse pensamento que é de Albert Einstein, né, um grande cientista, um grande físico, o pai da física moderna, que diz o seguinte, né, somos arquitetos do nosso próprio destino. Então, está nas nossas mãos.